Manlio Mário Marco Napoli. Médico, cirurgião pioneiro, professor emérito, conferencista internacional, empreendedor, cidadão. Uma vida e uma carreira plenas de realizações e reconhecimento que atravessaram um século. Medicina foi uma felicidade de vida, né? Eu trabalhei muito, nossa senhora. Sua história começa em Salerno, no sul da Itália, onde nasceram seus pais. Era próxima de Nápoles e, apesar de dispor de atividades sociais e comerciais intensas, perdia para a cidade vizinha por não ter um porto. Sua mãe, Hortência Corsino, veio para a América com a família aos 16 anos. O pai, Francesco Napoli, embarcou com um tio que já vivia aqui e voltara brevemente à terra natal para se submeter a uma cirurgia. A estada no Brasil havia sido pensada como um castigo do rigoroso pai ao filho mais velho, que se mostrara rebelde no colégio jesuíta, que frequentara, mas que desejava fazer carreira na marinha. A ideia era que Francesco ficasse apenas um ano longe de casa, mas as coisas acabariam se encaminhando de uma diferente. Francesco foi muito bem acolhido pelos parentes que viviam na rua Santa Efigênia, na região central. Era um tempo de grande e intenso crescimento para a capital paulista, e ele logo estabeleceu laços com a colônia italiana local, no Bom Retiro. Ali, ele conheceu a bela jovem Hortência, com quem viria a se casar e ter 3 filhos. A família logo se estabeleceu em Mirandópolis, na Vila Mariana. Formado em contabilidade, Francesco foi trabalhar no Banco Francês e Italiano, situado no burburinho do centro da cidade. O expediente se estendia até bem tarde e lhe deixava pouco tempo nos dias úteis para conviver com Emílio, o filho mais velho, Giselda, a do meio, e o caçula, Manlio. Mas, de vez em quando, conseguia tirar um tempo nos finais de semana para lhes comprar brinquedos ou levá-los à praia em Santos. O menino Manlio Napoli apreciava esses passeios no litoral, em que costumava jogar bola com o pai e o irmão, esporte que depois praticaria com gosto nos tempos da escola. Matriculado tardiamente, apenas aos 9 anos, ele recuperou rapidamente o tempo perdido e se destacou ao ingressar no ginásio do estado, onde despertou o interesse pela medicina. Na época, já fazia brincadeiras com o estetoscópio e simulava a prescrição de receitas aos amigos. Com a vocação manifesta, fez o curso pré-médico e entrou para a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1939. Na instituição, pontificava o Dr. Francisco Elias de Godoy Moreira, ortopedista que estagiara em importantes instituições na Alemanha e na Itália. Foi, inclusive, um dos responsáveis pela vinda de Vittorio Pucci, o maior nome mundial da especialidade naquele tempo, para uma série de palestras e eventos em São Paulo. Na vida acadêmica, desenvolveu amizades que levaria pela vida afora, e já no 4º ano de faculdade, começou a atuar como residente, cumprindo plantões de 24 horas semanais no setor de ortopedia do Hospital das Clínicas. Apesar dos rápidos avanços em curso,
a especialidade ainda era considerada menor entre os universitários de medicina, que ironizavam os colegas, que chamavam de encanadores, por julgar que a atividade se limitava a engessar braços e pernas. Mas Mânlio Napoli se dedicava com afinco aos estudos e ao trabalho, e quando veio à formatura, em 1946, já contava com grande experiência. Ele já executava um grande número de cirurgias de fêmur e principalmente de pé. O treino já era no sexto ano. Você fazia um plantão 24 horas. No ano seguinte, com outros 4 amigos, decidiu se lançar ao projeto de fundar um hospital privado especializado em ortopedia. Naquele tempo, o único serviço disponível do tipo era o do HC, público. A ideia prosperou quando o Dr. Antônio Benedito D'Angelo, que viria a ser sogro do Dr. Napoli, concordou em vender ao grupo o Hospital São Francisco de Assis, de sua propriedade, situado no bairro da Liberdade. As iniciais dos 5 sócios formavam o acrônimo Quinella, Canton, Napoli, Eurico, Lage e Andreucci. Feitas as adaptações no antigo prédio, começaram a buscar um novo nome para o centro médico. Chegaram a Anchieta, tanto como uma homenagem ao fundador de São Paulo de Piratininga, quanto pela Via Anchieta, estrada recém-inaugurada que ligava Santos à capital. Tinha 10, 20 acidentes por dia, né? Então, Bianchetti. Já ficou conhecida. O Lage escolheu. O Lage era um economista, vivo para burro. Falou, ó, é um nome que está na boca de todo mundo. Vou pôr Bianchetti. E ficou o Hospital Anchieta. Finalmente, em 1º de agosto de 1949, o hospital foi inaugurado com uma comemoração solene. O logotipo do estabelecimento era impresso em verde sobre um fundo branco, com uma gravura inspirada na imagem que o pioneiro francês Nicolas André escolhera como símbolo da especialidade. Uma árvore cujo tronco irregular era amarrado a uma estaca para poder se endireitar durante seu processo de crescimento. Em pouco tempo, já se realizavam 10 cirurgias por dia no hospital, sempre utilizando instrumental de primeira linha, inglês ou alemão, além de novos recursos, como o uso da penicilina e antibióticos para tratar infecções. Um grande destaque na atuação da Anchieta foram as cirurgias para a correção de pé torto ou equinovaro congênito, em que a pessoa nasce pisando no dorso do pé. Dr. Napoli foi o primeiro a realizar cirurgias em crianças a partir de 6 meses de idade, quando na época se esperava até de 16 a 18 anos para se tentar corrigir as deformações. Os resultados foram excelentes. Sempre utilizando medicina de ponta, os profissionais do hospital ofereciam tratamentos para garantir a qualidade de vida dos pacientes em todo o espectro da ortopedia, como no bucomaxofacial, coluna vertebral, ombro, cotovelo, quadril, joelho, pé, tornozelo, no trato de tumores ósseos e ainda com atendimento nos campos da medicina desportiva e de fisioterapia. Seu preparo teórico e a prática adquirida lhes permitiam desenhar os aparelhos metálicos mais adequados à correção da deformidade específica de cada paciente. Entre os procedimentos padrão que eram seguidos ao receber os pacientes não encaminhados em situação de emergência, estavam o de fotografar, medir, pesar e radiografar para que toda a evolução posterior pudesse ser bem acompanhada.
Uma das preocupações fundamentais do corpo médico do Anchieta era de oferecer um acompanhamento cuidadoso do pós-operatório e após a alta, com avaliações periódicas das condições dos implantes e a evolução do paciente até a total recuperação. O hospital também implantou a técnica de artroplastia de quadril, introduzida mundialmente pelo britânico John Charlene, que constituía na substituição de partes desgastadas da articulação pela artrose por uma prótese de metal, de polietileno, acrílica ou cerâmica. Depois de uma aproximação tímida de ambas as partes, o namoro com Cesarina D'Angelo engrenou. Filha do antigo dono do Hospital São Francisco de Assis, a bela moça era conhecida pela família como Ceci. Eles se casaram em dezembro de 1950, após uma cerimônia religiosa e uma festa que reuniu parentes e amigos. O casal seguiu para a lua de mel em Santos, no litoral paulista. O convívio com a família da esposa sempre foi harmonioso. Nas horas vagas, Dr. Napoli gostava de jogar cartas com a sogra, Dona Eliseta, que costumava ganhar todas as partidas. O irmão e um primo da Dona Ceci também participavam. Em paralelo à sua atuação no Hospital Anchieta, Dr. Napoli continuava a integrar o corpo médico do HC na Faculdade de Medicina da USP, dando seguimento a uma carreira de sucesso que lhe permitiu comprar uma casa na disputada região dos Jardins e um automóvel Dodge Kingsway. O carro vinha pelo mar, levava 3, 4 dias para chegar aqui. Ele tinha uma linha muito bonita, 16 anos foi meu carro. Trabalhando incansavelmente, também era colaborador de publicações médicas e científicas, revelando em detalhes os mais recentes avanços da ortopedia. Além disso, tornou-se professor adjunto da Faculdade de Medicina da USP. Meados da década de 1950, já era evidente a necessidade de expandir o Hospital Anchieta. O grupo gestor decidiu então construir uma nova sede. Para isso, adquiriu um terreno plano, de 1.770 metros quadrados, no quarteirão formado pelas ruas Pedro de Toledo, Doutor Bacelar, Leandro Dupré e Borges Lagoa, na Vila Clementino, bairro da Zona Sul. O projeto foi entregue ao arquiteto Thomas Mauri Canton, primo do Dr. Paulo Canton, e a construção ficou a cargo da empresa de engenharia Baroni e Boni Limitada. As obras tiveram início em 1956. Um ano depois, o grupo gestor reuniu familiares e amigos no canteiro de obras para comemorar o avanço dos trabalhos. Além de churrasco, foram servidos salgados, doces, refrigerantes e cervejas e disparados rojões ao final do evento. Um padre abençoou a área construída até aquele momento. O sonho maior começava a se tornar realidade. Após alguns atrasos que obrigaram o grupo a remarcar a abertura mais de uma vez, a nova sede do hospital foi inaugurada solenemente no dia 21 de setembro de 1958. O coquetel de abertura reuniu dezenas de convidados. O serviço de buffet ficou por conta da Casa Fasano, já de grande prestígio à época, e os casais foram fotografados para a posteridade. Dr. Napoli fez o discurso inaugural, que foi transmitido por uma emissora de rádio. Personalidades públicas marcaram presença, e até o diretor do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP compareceu. O próprio governador do estado de São Paulo, de então Jânio Quadros, que viria a se eleger presidente 2 anos depois, enviou um telegrama de felicitações. No ano de 1960, o Hospital Anchieta começou a realizar programas de residência e pós-graduação para formandos de medicina. Essa extensão universitária teve como primeiro inscrito o Dr. Marco Martins Amatuzzi,
recém-saído da Faculdade de Ribeirão Preto, e que posteriormente obteria grande destaque no campo das patologias do joelho. Na época, as ofertas de residência eram bastante restritas, limitando-se ao que desenvolviam o Hospital das Clínicas e a Santa Casa. Uma comissão da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia realizou uma inspeção no Anchieta e, em abril daquele ano, o hospital foi considerado apto a treinar residentes em ortopedia de adultos, ortopedia infantil e traumatologia, tendo como diretor o Dr. Mânlio Napoli e como coordenador das atividades cirúrgicas o Dr. Alan Ferreira Braga. A experiência adquirida no Hospital Anchieta proporcionou aos residentes uma formação adicional capaz de fazer com que desenvolvessem carreiras de sucesso e contribuíssem de forma extremamente relevante à medicina do país e à sociedade em geral. Os programas ali desenvolvidos tiveram um benéfico efeito multiplicador, formando pesquisadores que garantiram avanços significativos para a especialidade e profissionais que criaram outros centros de atendimento e serviços de grande importância para a comunidade. Dr. Mânlio Napoli sempre foi um torcedor apaixonado do time do Palmeiras, o Palestra Itália, que seu pai havia visto nascer em 1914. O amor ao Alviverde motivou algumas de suas escapadas para assistir aos jogos no estádio da Barra Funda, de uma forma pouco convencional, em uma ambulância do hospital, com a sirene ligada e em alta velocidade. Em 1964, o médico concluiu e apresentou seu trabalho mais importante, a tese de tratamento cirúrgico do pé equinovaro congênito, que lhe consumiu 10 anos de pesquisas e foi apresentado nas mais importantes publicações científicas e técnicas do meio. Naqueles tempos, o Hospital Anchieta era quase um caminho natural para pacientes vindos de acidentes de grande porte e repercussão, como alguns dos que ocorreram nas imediações do aeroporto de Congonhas, que era próximo e com a qual chegou a ser firmado um convênio para atendimento mais rápido e eficiente. Diante do crescimento da demanda, o Hospital Anchieta precisou ser ampliado e reequipado. Em maio de 1966, suas novas instalações foram abertas ao público, com transmissão por rádio e TV. Pouco tempo depois, ganharia anexos como ambulatório. Em 1977, juntamente com um grupo de amigos, fundou o chamado Clube do Pé, cujo objetivo principal era a discussão de casos da especialidade, incentivando, aperfeiçoando e difundindo os estudos. As reuniões do clube foram realizadas durante 20 anos em seu consultório, em frente ao Hospital Anchieta. Hoje, a entidade particular de ensino e pesquisa tem divisões em vários estados brasileiros. Além do trabalho exaustivo no Hospital Anchieta, no Hospital das Clínicas e na Faculdade de Medicina da USP, Dr. Mânlio Napoli intensificava suas participações em conferências internacionais. Atendia ainda um grande número de pacientes em sua clínica particular. A partir de dezembro de 1978, a instituição deu início às chamadas Jornadas de Ex-Estagiários, realizadas anualmente para promover a atualização e o aperfeiçoamento dos antigos residentes. A primeira jornada, com mais de 50 inscritos, ocorreu no Hotel Hilton, presidida pelo Dr. Mânlio Napoli, e teve como primeiro conferencista aquele que fora o primeiro inscrito no programa de formação do Anchieta, o agora professor, Dr. Amatuzzi. Em 1991, recebeu da Faculdade de Medicina da USP o título de professor emérito,
por sua contribuição para o progresso das atividades acadêmicas da instituição. Foi eleito presidente mundial do Colégio Internacional de Medicina e Cirurgia do Pé. Em 1993, o hospital recebeu uma visita inusitada. O maior astro da música pop da época, Michael Jackson, apareceu para verificar o estado de saúde do adolescente Márcio de Paula, que havia sido atropelado por uma van da comitiva do cantor e fora operado pelo Dr. Napoli. Em 2003, já passando por problemas administrativos, o Hospital Anchieta fechou as portas. Sem nostalgia e com o sentimento de dever cumprido, Dr. Napoli acompanhou a demolição do imóvel, que deu lugar a um condomínio residencial de alto padrão. Não, eu não tenho queixa quanto à minha carreira. Agora, o sacrifício foi enorme, né? Eu tinha 90 anos, fazia 3 operações por dia. Em sua longa e vitoriosa carreira, publicou 13 livros didáticos, apresentou mais de 260 trabalhos científicos, 55 deles incluídos em revistas nacionais e estrangeiras. Participou de mais de 130 congressos, dentro e fora do Brasil, e recebeu dezenas de honrarias. De todas as suas atuações, ele não esconde qual foi a que lhe deixou mais realizado. Foi quando eu fui professor, né? Que era o máximo da carreira, né? Em 2018, ele foi homenageado pelo Palmeiras como o segundo sócio mais antigo vivo, aos 96 anos. Ele só perdia para uma senhora que estava com 97. No mesmo ano, ele contou passagens de sua vida no livro Histórias, Histórias e Outros Contos, cujo lançamento atraiu ex-colegas, admiradores e estudantes que virão a formar a nova geração da medicina nacional. Foi muito bonito. Vieram uns 20 ex-alunos para me homenagear. Só no dia que eu fiz a entrega do livro, foram mais ou menos mais de 100 que apareceram lá, e inclusive alguns que iam fazer pé e queriam me conhecer. Eu distribuí uns 50 livros para gente que nem era estudante ainda. Foi um movimento assim, incrível, viu? Sua esposa, Cesarina D'Angelo Napoli, Dona Ceci, permaneceu uma apoiadora constante, tendo inclusive participado dos conselhos administrativos enquanto o Hospital Anchieta existiu. Mesmo afastado da prática, ele continua acompanhando os progressos da medicina em geral e da ortopedia em particular. Uma história de vida e de carreira muito bonita. Não foi? Não sei, eu sou suspeito, não posso falar nada. Sabe estar, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz. E sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Caminhando para o centenário, Dr. Mânlio Napoli e Dona Ceci continuaram unidos e animados, aproveitando bons momentos juntos e desfrutando da alegria de viver. Porque mulata tu não és desse planeta. O teu cabelo não nega mulata. Porque a mulata é cor, mas como a cor não pega mulata, mulata pega o teu amor. Que te inventou no pancadão. Teve uma consagração. E a lua te beijando fez caretas. Porque mulata tu não és desse planeta. Um jeito vai, se não um dia.
A casa cai. Menina, vai. O jeito vai. Se não Não um dia, a casa cai.